Vamos que vamos para o vídeo de hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Júnior Artes Rosa do Deserto. Estou começando esse vídeo, pessoal, mostrando um pouco da perspectiva do que vocês vão acompanhar nesse vídeo. Mostrando aqui também o nosso pequeno Buda, aqui meditando. Mas enfim, pessoal, demorou, mas enfim, vai sair o primeiro episódio da nossa série Conte a Sua História com as Rosas do Deserto. Uma série, pessoal, que eu planejei com o intuito de que vocês também participem um pouco mais, ainda mais ativamente, vamos botar assim nessa categoria, do nosso canal aqui no YouTube, das nossas ideias e tudo mais. Então, vai ser uma série inclusiva, na qual no final do vídeo eu vou mostrar como vocês vão poder participar. Então, assistam com carinho essa série, prestem bastante atenção, porque é a minha história com as rosas do deserto. E logo mais vão ser as suas histórias também. Então, antes de mais nada, eu já peço a todos que quem não é inscrito no canal se inscrevam, deixem o like, compartilhem. É rápido, simples, prático, ajuda demais o canal a se desenvolver. E juntos nós vamos acompanhar essa nossa nova trajetória e contar a vocês a nossa história. Então, toca a vinheta e vamos que vamos. Bom, pessoal, voltando, já enquadrei o celular direitinho para mostrar a vocês todos os detalhes dessa planta. E vou começar a contar um relato breve de como começou a minha história com as rosas do deserto. Tudo começou na minha infância, né? E eu acho que cada um de vocês que estão me assistindo tem um filme que marcou a infância, tem um clássico da sua época. E o meu clássico, no caso, foi aquele filme Karate Kid, que contava aquela história daquele menino que sofria bullying e tudo mais, e encontrou uma pessoa que o acolheu, que no caso foi o sensei, o seu Miyagi. Seu Miyagi que, por sua vez, curtia bonsai. E aí eu achei incrível aquela história deles, de fazer o Yamadori, que no caso é o resgate daquelas plantas no seu habitat natural, para cultivar como bonsai no dojo dele, na própria casa e enfim, por aí vai. Então, vendo aquele cuidado e a beleza da planta, como vocês viram aí em algumas fotos que eu disponibilizei para vocês, eu comecei a brincar, comecei a estudar um pouco, encontrei alguns canais falando sobre bonsai, e eu fui desenvolvendo, fui brincando. É claro que eu não tenho a mesma estrutura, não tenho o mesmo conhecimento, porém, eu tenho uma afinidade com plantas que facilita um pouco o meu trabalho. Então, fui desenvolvendo, fui fazendo alguns bonsais, quer dizer, bonsais não, né? Fui fazendo algumas plantas estruturadas, como essas fotos que vocês estão vendo aí no decorrer do vídeo. Foram primaveras que se chamam buganvílias também. Eu tenho uma acerola, jabuticaba e por aí vai. Até que eu pesquisando sobre bonsais, eu vi uma rosa do deserto em estrutura de bonsai. Se eu não me engano, foi essa foto aí que vocês estão vendo. Então, criou o desejo de ter uma rosa do deserto para cultivar ou tentar fazer como se fosse o bonsai também. Então, pesquisei um pouco sobre a espécie, não tinha nenhuma rosa do deserto, não conhecia ninguém que tivesse, ou pelo menos eu não lembrava. E, passando em frente a um garden, eu comprei uma primeira planta. Isso daí tem uns 3, 4 anos, mais ou menos, que comecei com essa história. E comprei a rosa do deserto. Cheguei em casa, deixei ela no cantinho para ela se habituar ao novo ambiente, porque com a ideia do cultivo do bonsai eu tinha
aprendido a respeitar o tempo da planta, a adaptação e tudo mais, então deixei a planta descansando lá no cantinho dela. Ela, como sempre, como é de natural dela, começou a amarelar algumas folhas, aí eu fui começar a pesquisar e assim eu fui desenvolvendo todos os cuidados com a rosa do deserto. Até que chegou o dia da primeira poda. Fiz a primeira poda, minha mãe até brincou comigo dizendo que eu tinha destruído a planta. Mas enfim, fiz a primeira poda. Graças a Deus deu certo, foi desenvolvendo, como essas fotos que vocês estão vendo. E aí foi desenvolvendo, ela foi crescendo, floriu, porém o relato das primeiras fotos eu acabei perdendo porque eu mudei de celular, mudei de plataforma no caso, e a plataforma que eu estou usando hoje não conseguiu salvar todas as fotos. Mas enfim, ela foi desenvolvendo, foi florindo, foi crescendo, a ponto de eu colocar aqui em cima, num ponto aqui na minha casa, em que uma vizinha viu, achou bonito, queria ter também, e assim começou a minha parte, vamos dizer assim, financeira e mais motivacional com relação a elas, porque a vizinha viu, gostou, pediu para eu pegar uma para ela, me deu um dinheiro por compensação ao meu esforço de ter procurado trazer para ela, e posteriormente ela pediu para eu fazer uma poda, fazer uma estruturação, mudar de vaso, e assim eu fui desenvolvendo. Então, aprendi que tinha outras ideias também, e assim eu fui começando a minha coleção. Comecei com uma rosa do deserto que eu dei para minha esposa, com uma ideia diferente. No caso foi a TS 207, que eu dei de presente do Dia dos Namorados. E eu dei para ela, só que quem cuida sou eu. Mas enfim, isso não vem ao caso. E aí eu fui desenvolvendo, depois eu peguei F1, depois fui a L14, até que eu tô com essa coleção que vocês estão vendo aí. Fora algumas da minha própria autoria, tem algumas dos parceiros Tony, Thalita e Jane, que estão também em fase de floração. E falta adicionar algumas outras plantas também nesse catálogo que vocês estão vendo. Então, conforme o catálogo foi aumentando, a quantidade de plantas consequentemente também, eu tive uma ideia de transformar a minha primeira planta numa matriz que seria a matriz de todas essas que eu tenho. É um longo processo, tenho algumas que já estão enxertadas, como vocês estão vendo, são várias plaquinhas. Algumas plaquinhas caíram, algumas plaquinhas apagaram. Essa daqui, por exemplo, da Aurora, é uma mesmo que caiu. Plaquinhas é essa que eu mesmo faço, como exemplo dessa daqui que vocês estão vendo. Essa daqui, Mother of All, ou seja, mãe de todas em inglês. Foi a que eu batizei a matriz dela, porque é uma planta de semente. Então, como não tinha nome, eu acabei batizando dessa forma. E assim eu fui desenvolvendo. Cada galho eu fui enxertando. Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro. Esse daqui é um galho da própria planta. Aqui é a patistar. Fora as partes de trás. E aí eu fui tomando gosto, fui desenvolvendo. E assim começou a minha história com a rosa do deserto, pessoal. Essa planta é uma planta muito especial para mim, por ser a primeira. E agora, para completar o vídeo, eu vou fazer uma breve atualização dela, só para não perder o costume. Porque eu não ia simplesmente só fazer o relato das minhas plantas e não fazer nada. Então, convido a todos vocês a acompanhar esse procedimento que a gente vai fazer na nossa planta matriz, na nossa Mother of All. Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou fazer um aparo, eu vou aparar esse cedro ouro. Esse cedro ouro, pessoal, é uma suculenta de cobertura de vaso. É uma suculenta que fica muito bonita. Porém, eu deixei ela crescer livremente para tomar a proporção do vaso. Então, vocês podem ver que no decorrer do vaso ainda tem algumas pedras brancas. Eu costumava fazer a decoração do vaso. Então, vou aproveitar para tirar. Já vou avisando que a planta vai ficar feia. Mas assim, é aquela história.
Tem que ficar feia para depois voltar a ficar bonita. Infelizmente. Vai ter gente que vai me xingar. Ah, Júnior, por que você fez isso? Mas tem que fazer. Não tem jeito. Esse cedro ouro é uma suculenta que quanto mais fica no sol, mais verdinha fica. Então fica muito bonito. Vulnerabilidade com relação à adubação. Por exemplo, eu fiz adubação com o Forte Rosa do Deserto esses dias e queimou um pouco. Mas é normal, logo logo ele volta a tomar essas partes aqui, que tá meio falhada, mas é isso aí. A gente vai tirando, deixa eu ver se tem mais algumas pedrinhas aqui do outro lado. Ah, achei até, ó, cachorrinho. Vou botar o cachorrinho aqui, sentado junto com o Buda. Mais pra frente eu mostro para vocês melhor. Com relação ao cedro ouro, pessoal, algumas pessoas me perguntam se as raízes dele competem com as raízes das rosas do deserto. Eu vou tirar, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó. Olha aqui. Olha as raízes fininhas. Isso daqui vai sugar o quê de alimento das rosas do deserto? Não vai sugar nada. Então, assim, é uma suculenta rasteira que não emite suas raízes até as partes mais profundas do vaso, como, por exemplo, as brilhantinas fazem. As brilhantinas, às vezes, tomam o vaso todo, circulam o vaso em uma proporção que parece que vai quebrar o vaso, como vocês já devem ter visto em alguns episódios da nossa quarta do replantio. Então, o processo agora é esse. Eu acho que eu já tirei basicamente todas essas pedras. Vou tirar logo esse cachorrinho e o nosso Buda. E chegar um pouco mais de perto para vocês conhecerem o nosso Buda. E o cachorrinho, que eu vou botar ele sentado aqui assim, ó. Pronto, vai ser a decoração da nossa Mother of All. E agora o que eu fiz, essa limpeza, tirei tudo direitinho, o que é que nós vamos fazer? Eu vou cortar a rebarba, porque eu não quero ela caindo aqui do lado. Então, com a tesoura, eu vou cortando aqui, ó. Só isso aqui, ó. Vou cortando rente à borda do vaso. Aqui, a gente vai tirando. Bem assim, ó. A gente vai recortando. Isso vai fazer com que ele multiplique mais ainda e vai dar um acabamento no nosso vaso. Vocês veem que as raízes, ó, elas grudam basicamente em qualquer lugar. Aqui, ó. Olha a raiz, como eu mostrei. Isso daqui é só a gente colocar em qualquer superfície do vaso, por cima de substrato, que pega. Eu vou colocar isso daqui dentro de um vaso que minha tia me deu, de uma Maria Fumaça. Depois eu mostro para vocês. E é isso, a gente recortando. Como se a gente estivesse cortando o cabelo. Como eu falei, vai ficar feia, mas depois ela volta a ficar bonita. Não se preocupem não. A planta ainda vai ficar um pouco mais feia do que vocês estão vendo. Mas infelizmente são procedimentos que a gente tem que fazer, né? Vou girar o vaso para vocês verem a parte de trás. Há quem diga que eu não gosto de suculenta no vaso, porque toma tudo, que não sei o quê. Mas é como eu estava conversando com uma amiga um dia desses. A questão da gente ter suculentas no vaso é manutenção. A gente tem que fazer manutenção. Assim como toda planta em geral, a gente tem que fazer a manutenção, porque senão a gente perde.
Ainda mais nesse caso aqui, de suculentas. Se duvidar, toma a proporção do vaso todo. Estou aproveitando para fazer uma poda logo da parte de cima também. Esses pedacinhos que está caindo, eu já deixo aqui dentro do vaso. Porque como é uma suculenta de contato, então assim que as pontinhas fincarem no solo, no caso no substrato, elas vão emitir raízes e vão continuar a sua propagação. Aproveitando para remover logo mais umas pedras aqui que apareceram. Vou afundando assim, ó. Elas ficarem já no formato que tem que ficar. Manutenção, pessoal. A chave é essa, manutenção. Mas estava tão escondida essas pedras. Realmente dava para ver. Então, eu acho que deu. Agora só vou empurrar assim para dentro, essas pontinhas aqui. Só para ficar mais harmônico para dentro do vaso. O vídeo vai ser longo, pessoal. Vai ser um vídeo longo, como vocês estão vendo, mas é o primeiro episódio. Os próximos episódios vão ser com vocês. Então vai ser mais dinâmico para a gente assistir. Eu gosto de mostrar todos os detalhes para não ficar dúvidas. Pronto. E está feito o nosso primeiro processo. Com a bucha de prato mesmo, seca, a gente só vai passar, ó, na base do vaso, só para a gente tirar essas raízes que ficaram coladas aqui na base do nosso vaso. Esse vaso aqui foi um vaso que eu mesmo fiz. Tem vídeo no canal, no caso uma playlist mostrando como a gente faz o nosso próprio vaso de cimento. Vaso de cimento esse que eu deixo somente essas plantas especiais. Estou passando essa bucha para tirar aqui um pouco da sujeira também, porque eu vou aproveitar para jogar logo uma tinta nesse vaso. Tem uma tinta em spray, que é essa daqui, não é fazendo propaganda de marca, mas pode ser qualquer tinta em spray. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Ó, só isso, ó. Só isso, ó. Bem de leve, só para dar um retoque. Principalmente na parte da frente do nosso vaso. Pronto, já deu outra cara no nosso vaso. Agora que eu já fiz isso daí, nós vamos partir para nossa poda. Vou usar o estilete, vou usar o álcool e vou fazer a nossa poda. É só a gente esterilizar o nosso instrumento e secar com papel toalha. No caso eu estou usando um papel higiênico. A poda, vocês já sabem. O que é que eu prezo com relação à poda? A poda, como vocês gostam, a poda, no caso, a minha poda, como vocês já sabem, eu uso de maneira estrutural. Eu gosto de uma copa redondinha. Então, eu traço uma silhueta e vou simplesmente cortando. Como a planta já está basicamente num formato que eu quero, eu vou tirar somente as pontas. Então, aqui, ó,
Esse galho aqui que eu sei que é da Diana. Vou tirar a pontinha e aproveito para tirar logo essas folhas. E aí eu vou fazer com todos os outros galhos. Vou fazer a poda em todos os outros galhos, não vou mostrar, para o vídeo não ficar muito mais longo do que ele já está. O que é importante? Como vocês sabem, cada galho é uma ID diferente. Então o que é importante? Fiz a poda da Diana, faço a limpeza do instrumento de corte e passo para outra. Por mais que já seja na mesma planta, mas é importante a gente frisar sempre a gente fazer a higienização do instrumento de corte para não propagar o patógeno para demais plantas. No caso das outras folhas, eu vou fazer com o auxílio da tesoura, eu vou cortar em vez de arrancar como eu arranquei. E quando tiver tudo pronto, eu volto para mostrar a vocês. Então vamos lá. Pronto, pessoal. Trabalho finalizado com relação à poda. Vocês podem ver que ficou aquela estrutura. É só vocês fazerem uma silhueta do primeiro galho que vocês estão vendo até o último do outro lado. Fica como se fosse um círculo. E a ideia com relação a essa poda é que no mínimo, brotem 2 novos galhos a partir dessas ponteiras aí. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco do nosso cacote, que é dos nossos parceiros da Cactus, e vou fazer já a nossa adubação prévia. Sem medida, só a gente ir jogando nos cantinhos, onde basicamente não tem o nosso cedro ouro, para não queimar um pouco mais do que ficou. Tirei grande parte desse cedro ouro, então aqui eu vou jogando. A planta é grande, o vaso é grande, então a gente pode jogar um pouco a mais. Pronto. Sem miséria, ela vai ficar sendo adubada por um bom tempo. No caso, 3 meses, como é a indicação do nosso cacote, dos nossos parceiros da Cactus. Para dar uma turbinada, ainda mais nessa adubação, eu vou usar um pouco disso aqui, ó. Geralmente eu não costumo usar, mas como eu tinha aqui disponível, que uma colega me arranjou, então vou jogar um pouco de esterco de gado bem aqui nos cantinhos, onde também não tem o nosso cedro ouro. Esse esterco, que é rico em nitrogênio, vai ajudar muito na brotação. Então, nunca é demais a gente dar uma potencializada nessa adubação. Pronto. Basicamente, com relação à adubação, é isso aí. Daqui a uns 5 dias aproximadamente, eu vou jogar um pouco de ureia diluído. A ureia, você já sabe que são 3 gramas de ureia para cada litro de água. Então, só fazer uma proporção bacana, jogar aí para dar uma turbinada nessa brotação, que graças a Deus vai vir abundante. Vocês podem ver que tem algumas plaquinhas que estão aqui. Eu vou trazer novos lacres desse daqui para pendurar. E é isso aí, pessoal. Com relação ao cedro ouro, olha o tanto que ficou ainda, olha o tanto que eu tirei no caso. Isso daqui eu vou dar para algumas pessoas que me pediram, eu vou colocar em outras plantas, vou ver o que é que eu vou fazer. Agora eu vou explicar a vocês como vocês vão participar do nosso quadro. Basicamente vocês vão fazer o que eu fiz, pessoal. Vocês vão contar a história de vocês, como vocês começaram a cultivar a rosa do deserto, o que a rosa do deserto traz de bom para vocês, é uma terapia, é um hobby, é uma coleção, enfim, vocês vão contar a história de vocês. O ponto principal é que vocês gravem todos esses seus relatos, independente do tamanho, duração, independente de qualquer coisa, é importante que vocês gravem com o celular deitado, tá?
o celular na horizontal. Porque se vocês gravarem na vertical, vai ficar cortado, então vai ficar feio. Então, somente vocês gravando na horizontal e mandando para mim, para esse e-mail que está aparecendo aí embaixo, que aí eu vou baixar o e-mail, vou fazer toda a configuração, vou fazer toda a edição e vou postar para vocês contarem também a história de vocês. Então, eu conto com todos vocês para participarem, conte suas histórias e vamos divulgar um pouco mais das nossas histórias com as rosas do deserto, com as pessoas que também curtem as rosas do deserto, tá bom? O e-mail está embaixo, é só vocês mandarem e participar, tá certo? Foi um vídeo longo, espero que vocês tenham tido paciência, espero que vocês tenham gostado também. Quem gostou, pessoal, já deixa aquele like, acompanhe nas nossas redes sociais, que futuramente eu vou estar postando atualizações dessa planta, e vamos que vamos. Então, que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, se cuidem, fiquem com Deus e fui!